Quando você ouve a palavra desejo, o que vem à sua mente? Sexo? Prazer imediato? Uma conquista? Se for isso, saiba que você foi condicionado como a maioria. Desde menino, te ensinaram a ver o desejo como algo raso, puramente físico, algo que precisa ser satisfeito rápido, ou reprimido em silêncio. Só que isso é uma visão infantil, limitada. O desejo não é só sobre corpo. O desejo é uma força bruta, ancestral, que está por trás de tudo o que você faz. Desde a mulher que você deseja, até o império que você sonha construir. Carl Jung chamou essa força de libido. Mas não se engane, para Jung, libido não era só a energia sexual. Era a energia vital. É aquilo que move você para a frente. O combustível invisível que te impulsiona a criar, conquistar, lutar, vencer. A mesma energia que te faz buscar prazer também te faz levantar da cama para correr atrás dos seus sonhos. O problema é que, quando você reduz essa energia apenas ao prazer imediato, você a desperdiça. Você vira refém dela. Olhe ao redor. Quantos homens você vê que destruíram suas próprias vidas por não entenderem o que carregavam dentro de si? Quantos caras perderam tudo por se entregarem a vícios, compulsões, escolhas impulsivas? O desejo mal compreendido é como um cavalo selvagem. Se você não aprender a montá-lo, ele te derruba, te arrasta, te humilha. Mas existe outro caminho. Existe a arte de canalizar essa força, de pegar essa potência crua que existe dentro de você e direcioná-la para algo maior. Quando um homem aprende a fazer isso, ele muda, ele fica diferente. Você sente a presença dele no ambiente. Não é porque ele fala mais alto, não é porque ele se exibe, é porque ele carrega uma intensidade controlada, um magnetismo natural que vem de quem integra o próprio fogo interno. É aqui que a maioria erra. Eles acham que controlar o desejo é reprimir. Acham que é virar um monge, negar a própria natureza. Isso é ignorância. Ninguém vence o desejo fugindo dele. Você vence quando entende a natureza dessa energia e a transforma em motor para criar, liderar, seduzir, deixar sua marca no mundo. A diferença entre o homem comum e o homem extraordinário está exatamente aí, na capacidade de usar a própria força interna como alavanca e não como âncora. O desejo é uma força bruta. Mas o que acontece quando o que você deseja nem é real? Quando, sem perceber, você se apaixona por uma ilusão que você mesmo criou. É aqui que o jogo muda de nível, e poucos estão prontos para encarar. Você já se perguntou por que, às vezes, você se sente completamente fascinado por alguém, como se aquela pessoa fosse a resposta para tudo o que você procurava, como se ela fosse a peça que faltava na sua vida? Pois é, mas a verdade, que poucos homens têm coragem de encarar, é que o que te atrai com tanta força nem sempre é real. Na maior parte das vezes, você não está enxergando a pessoa à sua frente. Está enxergando a si mesmo. Está se apaixonando pela projeção da sua própria ânima, a imagem inconsciente do feminino que existe dentro de você. Carl Jung mostrou que, dentro de cada homem, existe essa figura interna, formada pelas experiências, pelos medos, pelos desejos, pelas carências e pelos sonhos relacionados ao feminino. E quando você encontra uma mulher que ativa essa imagem, o que acontece é quase como mágica, ou como um feitiço. Você sente que ela é diferente, única, especial. Mas, na real, você não está vendo ela. Você está vendo você mesmo. Está vendo sua mãe idealizada, seu primeiro amor frustrado, suas expectativas, suas feridas, seus sonhos inacabados. Tudo isso projetado como um filme sobre o rosto de outra pessoa. É por isso que tanta paixão começa como um fogo avassalador e depois vira cinzas de ressentimento. No início você acha que encontrou a mulher perfeita. Depois percebe que ela é humana, cheia de defeitos, cheia de limites. Mas a verdade é que ela sempre foi assim. Foi você que, cego pela ânima, não quis enxergar. Foi você que a colocou num pedestal que ela nunca pediu para subir. E aqui existe uma armadilha cruel para o homem inconsciente. Quanto mais você se recusa a conhecer e integrar sua própria ânima, mais vulnerável você se torna às paixões cegas, aos relacionamentos destrutivos, às decepções que roubam anos da sua vida.
Você vira presa fácil para mulheres que sabem jogar com a sua projeção. Você se torna fraco, manipulável, carente. Exatamente o oposto do que um homem deve ser. Mas o homem que aprende a reconhecer o jogo das projeções, esse é quase imbatível. Ele olha para uma mulher e consegue admirá-la, desejá-la, sem se perder nela. Ele entende que ela é humana, cheia de luz e sombra, assim como ele. Não precisa idealizá-la. Não precisa se ajoelhar diante de uma fantasia. Ele permanece firme no centro da própria vida, dono do próprio desejo, senhor do próprio caminho. Integrar a ânima é como domar um animal selvagem dentro de si. Não se trata de matar o instinto. Se trata de educá-lo, de enxergar que o que você busca no outro só pode ser encontrado dentro de você. A mulher perfeita, que você tanto procura, é uma metáfora. Ela representa a sua própria completude interna, e enquanto você não se tornar esse homem inteiro, continuará correndo atrás de fantasmas, acreditando que são amores eternos. É doloroso perceber isso, mas também é libertador, porque a partir desse momento, você para de viver como escravo das suas carências. Você para de construir castelos de areia em torno de fantasias que nunca vão se sustentar. Você começa a se relacionar com as pessoas de verdade, não com as imagens que criou delas. E isso, meu amigo, te dá uma vantagem gigantesca no jogo da vida. Enquanto os outros choram suas decepções e se arrastam em dramas intermináveis, você segue em frente, firme, lúcido, forte. Integrar a ânima é dominar o próprio coração. É aprender a amar sem se perder. É ver com clareza onde a maioria vê com ilusão. É agir com poder onde a maioria age com desespero. E isso é uma das maiores armas que um homem pode ter. Mas enxergar as projeções é só o começo. Existe algo ainda mais profundo, mais perigoso, algo que vive nas sombras da sua própria mente. Porque enquanto você se ocupa com as imagens que projeta no mundo externo, dentro de você, no silêncio que você evita encarar, forças reprimidas crescem, se fortalecem. E no momento em que você menos espera, tomam o controle da sua vida. E é aí que o verdadeiro inimigo aparece. Não fora de você, mas dentro. Mas antes de seguirmos, se este vídeo está contribuindo em sua vida, inscreva-se no canal, deixe um like e um comentário para levarmos essa mensagem para mais homens como você. Comente, eu sou além da média. Eu te agradeço antecipadamente. A parte mais traiçoeira da sua mente não é o que você vê, é o que você se recusa a ver. A sombra, como ensinava Jung, é tudo aquilo que você rejeita em si mesmo. E no centro dessa escuridão está a sua energia sexual reprimida, aquela que você aprendeu a negar, a esconder, a trancar em quartos escuros da alma, fingindo que não existe. Mas o que você reprime não desaparece. Pelo contrário, cria raízes profundas, se fortalece no invisível e um dia explode de formas que você não controla. É assim que surgem comportamentos que você mesmo não entende, acessos de ciúme irracional, impulsos autodestrutivos, relacionamentos tóxicos, vícios secretos, crises silenciosas de autoaversão. Não porque você é fraco, não porque você é errado, mas porque a força que deveria ser sua aliada foi transformada em um inimigo interno. E ninguém vence o inimigo que não reconhece. Desde pequeno, te ensinaram a ter vergonha da sua força instintiva, a esconder, a disfarçar. Crescemos em sociedades que tratam a energia sexual masculina como uma ameaça, algo sujo, bruto, perigoso, algo que precisa ser reprimido a qualquer custo. Só que o preço dessa repressão é alto. É a perda da autenticidade, da vitalidade, da presença verdadeira. O homem que não reconhece sua sombra sexual vive dividido, fragmentado, rachado por dentro. Ele age como se estivesse inteiro, mas carrega dentro de si um campo de batalha silencioso. Em alguns momentos, tenta ser racional, frio, estratégico. Em outros, é arrastado por impulsos que nem ele entende. Esse conflito interno rouba a força do olhar, rouba a firmeza da palavra, rouba o peso da presença. E um homem que não impõe respeito pela sua simples existência.
Precisa gritar, brigar ou se humilhar para ser notado. Só que há um caminho que poucos têm a coragem de trilhar. Um caminho onde você não foge do fogo, você entra nele. Onde você para de mentir para si mesmo e encara o que pulsa no fundo do seu ser. Não para se entregar ao instinto cego, como um animal sem rumo, mas para reconhecer que ali existe matéria-prima bruta esperando ser trabalhada. Um vulcão interior que, se domado, pode gerar campos férteis em vez de devastação. Olhar para a sombra sexual é como descer até as cavernas mais antigas da sua própria alma. Você vai encontrar medos, vergonha, raiva, desejos proibidos, dores antigas. Vai encontrar o garoto assustado que teve que esconder quem era para ser aceito. Vai encontrar o adolescente perdido entre culpa e impulsos incontroláveis. Vai encontrar o adulto que até hoje carrega essas correntes invisíveis. Mas se você tiver a coragem de atravessar essa caverna, sem medo, sem nojo de si mesmo, sem julgamento, do outro lado, encontrará algo que poucos homens jamais sequer vislumbraram. O poder da autêntica integração. A capacidade de ser inteiro. De usar toda a sua energia, inclusive a mais primitiva, a serviço de um propósito maior. E aqui mora uma verdade brutal. Um homem que não teme a própria sombra sexual é um homem que ninguém consegue manipular. Nem mulheres, nem sociedade, nem os próprios impulsos internos. Ele é como uma rocha no meio da tempestade. Deseja com intensidade, vive com paixão, mas age com consciência. Seu desejo não o governa, ele governa seu desejo. No final, a sombra sexual não precisa ser combatida como um inimigo. Ela precisa ser encarada como um aliado esquecido, uma parte vital de quem você é, que uma vez reconhecida e integrada, se transforma em força, magnetismo, visão, sabedoria. E o homem que carrega essa chama dentro de si, sem medo, sem culpa, sem máscaras, esse é o homem que constrói o próprio destino. Reconhecer a própria sombra é um ato de coragem, mas não é o fim do caminho, é apenas o começo. Porque depois de descer até os porões mais escuros da alma, surge uma escolha que poucos têm a força de fazer. Você pode continuar refém das forças que descobriu, ou pode aprender a dominá-las, a transformá-las, a forjá-las como se forja uma espada no fogo. É aqui que nasce o verdadeiro homem. Aquele que não apenas sobrevive às próprias tempestades internas, mas que as usa para construir grandeza em todas as áreas da vida. E se esse conteúdo abriu seus olhos para a verdade, então se prepara, porque em breve eu vou lançar algo que venho construindo nos bastidores, um material direto, estratégico, feito para quem quer dominar esse jogo em outro nível. É o meu livro digital exclusivo, A Psicologia da Sedução. Com estratégias que eu não posso mostrar aqui nos vídeos, você vai descobrir todos os segredos da mente feminina e como se tornar verdadeiramente irresistível. E se você estiver assistindo esse vídeo depois do lançamento, confere o link fixado nos comentários. Ele já pode estar disponível. Fica ligado, isso é para quem realmente quer ser além da média. Existe uma diferença brutal entre o homem que é arrastado pelas forças que vivem dentro dele e o homem que as domina. O primeiro é como um barco à deriva. Cada impulso, cada emoção, cada desejo o leva para um lado diferente. Ele corre atrás de prazeres momentâneos, foge da dor, busca validação em olhos alheios. Vive em guerra consigo mesmo, sem direção, sem propósito. Já o segundo entendeu que a energia bruta que pulsa em seu sangue não precisa ser negada, precisa ser canalizada. E é nessa capacidade de canalizar o desejo que nasce o verdadeiro poder masculino. Canalizar o desejo não é suprimir, não é castrar, não é colocar correntes no próprio instinto. Canalizar é pegar essa força crua, ardente, às vezes selvagem, e moldá-la com disciplina, visão e propósito. É transformar a necessidade de conquista sexual em desejo de conquista de si mesmo. É usar a mesma energia que poderia ser desperdiçada em impulsos cegos para construir músculos, forjar riqueza, liderar pessoas, deixar um legado que sobreviva à própria morte. Todo grande homem da história foi, antes de tudo, um mestre de suas próprias forças internas. Reis, generais,
filósofos, criadores de impérios, todos eles tinham uma relação consciente com seu fogo interno. Não eram santos, não eram perfeitos, mas tinham algo que falta à maioria dos homens modernos: domínio interno. Sabiam que a verdadeira batalha acontece no silêncio da alma, longe dos aplausos, longe dos olhares. Sabiam que conquistar o mundo sem conquistar a si mesmo é construir castelos na areia. Quando você começa a canalizar seu desejo, a sua presença muda. Você já não é mais o garoto que precisa provar algo para os outros. Você se torna o homem que não precisa pedir respeito, porque ele se impõe naturalmente. Você atrai mulheres de maneira magnética, sem esforço, porque a sua energia transborda confiança e direção. Você se destaca nos negócios, nas relações, em qualquer ambiente, porque enquanto a maioria ainda briga contra impulsos internos, você já os transformou em combustível. E é nesse processo que você caminha para aquilo que Jung chamou de individuação, o tornar-se quem você realmente é. O processo de integrar luz e sombra, desejo e razão, instinto e consciência. Você para de viver como um fragmento tentando agradar o mundo e começa a viver como um ser completo, inteiro, dono de si mesmo. O homem que domina o próprio desejo domina o jogo da vida. Não porque ele negou o que sente, mas porque ele se tornou maior do que aquilo que sente. Porque ele reconheceu que seu fogo interno é uma bênção e não uma maldição. E porque ele teve a coragem de se transformar onde tantos se rendem. A partir daqui, a vida já não é mais uma sucessão de batalhas perdidas. Ela se torna uma construção deliberada. Tijolo por tijolo, decisão por decisão, você vai erguendo uma fortaleza interna que nada e ninguém pode destruir. E dessa fortaleza, você lidera, seduz, conquista, cria riqueza, deixa um legado. Você transforma sua energia vital em dinheiro, em investimentos inteligentes, em estruturas sólidas que garantem sua liberdade e a liberdade daqueles que você ama. Você para de viver como um sobrevivente e passa a viver como um construtor, um arquiteto do próprio destino. Cada escolha, cada renúncia, cada ação passa a ser um passo consciente na direção da melhor versão de si mesmo. Você deixa de ser apenas mais um no rebanho para se tornar um homem de alto valor. Aquele que não pede, não mendiga, não se ajoelha. Um homem que cria, que planta, que colhe. Que entende que o desejo, quando canalizado com inteligência, é a força que move a criação de fortunas, a conquista de respeito genuíno e a construção de um legado que ecoa muito além da sua existência física. E tudo isso porque um dia você teve a coragem de parar de lutar contra si mesmo e começou finalmente a lutar por si mesmo. O desejo é só o começo. A energia que hoje parece bruta, indomada, é na verdade a semente de algo muito maior. Você não nasceu para ser controlado pelos seus impulsos. Você nasceu para transformá-los em consciência, em riqueza, em legado. O verdadeiro poder nunca esteve em reprimir quem você é, mas em lapidar quem você é até que brilhe como uma lâmina afiada, pronta para cortar caminho através das dificuldades da vida. A pergunta que fica é simples. Você vai ser só mais um arrastado pelos próprios impulsos, vivendo à mercê do que acontece lá fora? Ou vai ser aquele que domina a si mesmo, transforma fogo em luz, instinto em estratégia, desejo em construção? Aqui, no Além da Média, a nossa missão é exatamente essa: formar homens conscientes, fortes, estrategistas, homens que se tornam a melhor versão de si mesmos e que constroem juntos um novo padrão de excelência. Se esse conteúdo fez sentido para você, se ele te provocou, te fez refletir, então já deixa o seu like agora, porque isso é vital para espalharmos essa mensagem. Se inscreve no canal, ativa o sino e comenta aqui embaixo qual foi o insight que mais te marcou. Sua participação é o que fortalece essa comunidade de homens que se recusam a ser comuns. E se você quiser ir além, muito além, considere se tornar um membro do canal. Quem é membro tem acesso a vídeos exclusivos e ainda tem o nome destacado nas telas finais dos nossos vídeos, como forma de honra e reconhecimento. O link para se tornar membro está aqui na descrição.
Aqui não construímos apenas audiência. Construímos uma irmandade. Uma verdadeira comunidade de homens que entendem que evoluir é obrigação, não opção. Homens que sabem que o jogo da vida é vencido no silêncio do treino, na disciplina diária, no domínio interno. Se você sente esse chamado, você já faz parte da nossa missão. Então venha. O fogo já está aceso. Cabe a você decidir se vai ser consumido por ele, ou se vai usá-lo para iluminar o seu caminho rumo à grandeza.